A aula de hoje é como cuidar de você quando você não consegue. Às vezes, não existe uma dificuldade de se cuidar de si. E aí é importante entender o que está por trás dessa dificuldade. Se você tem vontade de cuidar mais de você mesma, mas não consegue, por vários motivos, entender o que está por trás, entender como lidar com as emoções, ajuda você no sentido de, se você mudar as emoções, fica mais fácil de se cuidar. Cuidar de si mesmo encontra algumas dificuldades. Se quando você cuidava dos outros, você recebia elogio, a tendência é que você queira cuidar mais dos outros. Porque ser elogiado pelos pais, por exemplo, ou família, é como receber amor. E todos querem receber amor. Até quem diz que não quer, quer receber. E quando você fazia algo para si, alguém chamava você de egoísta. Daí, as pessoas não querem ser egoístas e as pessoas querem cuidar dos outros. Então, isso acaba funcionando como um condicionamento que limita. Daí, a questão principal é como equilibrar as coisas. Essa aula, eu utilizo os princípios da constelação familiar para melhorar a relação de casal. Ou seja, a constelação familiar se guia por três princípios, que é o dar e receber, o pertencimento, ou vínculo, e a hierarquia ou precedência. Na relação de casal, é importante que o dar e receber seja em equilíbrio. Na relação entre pais e filhos, os pais dão, os filhos recebem. Como os filhos retribuem aos pais? Passando adiante, assumindo a vida plenamente. Se os filhos cuidam dos pais, às vezes a vida impõe isso. Os pais precisam de cuidado. Mas aí é importante a forma como cuida dos pais. Então eu falei do dar e receber cuidado. A hierarquia é você se colocar em relação aos seus pais como menor, como pequeno ou pequena. E o pertencimento ou vínculo é reconhecer que todos fazem parte da família, todos têm direito igual a pertencer. Então, se alguém é excluído, isso gera mal-estar. Então, é nesse sentido, a gente está olhando para a aceitação. Quando na relação de casal existe equilíbrio entre dar e receber, a relação flui. Quando o casal se coloca como igual, como dois adultos que compartilham a sua vida, também a relação tende a fluir. A relação anterior também afeta a relação de casal, porque se uma relação anterior ficou mal resolvida, isso afeta como você lida com a relação atual. Quando a gente fala de cuidar de si, a gente está falando do dar e receber cuidado. Então, cuidar de si é dar para si, dar cuidado. Se você cuida demais do outro e não cuida de si, existe um desequilíbrio. O caminho seria o caminho do meio, que é buscar cuidar de si também e cuidar de si emocionalmente. Em sessões de constelação familiar individual, quando a cliente trouxe esse tema, teve uma vez que eu questionei isso. Quanto você cuida de você? Ah, eu cuido de mim 7, de 0 a 10. Aí eu perguntei depois, olha, mas e quanto você cuida de você emocionalmente? Aí era 3. Então, é importante diferenciar. Eu faço essa pergunta para você. Quanto você sente que você cuida de você numa escala de 0 a 10? Se você quiser comentar, pode escrever nos comentários. Falando sobre cuidar de si. Então, a Sandra escreveu que cuida de si de 0 a 10, 6. A Kátia Lopes, 7. E aí, uma segunda pergunta, quando você sabe, a Margarete, 5. Quando você identifica quanto você cuida de você, a pergunta que eu faço agora é, o que impede... Ó, a Aline escreveu 7, a Paula, 5. Aí, quando você sabe quanto você cuida de você, de 0 a 10, a pergunta é, o que impede você de cuidar mais de você? Se alguém puder escrever, escreve no comentário o que impede você, se você cuida de você 5, por exemplo, como a Paula, o Eloy, a Margarete, ou 7 como a Aline, por exemplo, ou a Kátia, ou 6 como a Sandra. Se você
quando você sabe quanto você cuida de você mesmo, o que te impede de cuidar mais? É a família? É o trabalho? São as obrigações? Então, a Ana Paula escreveu: não sei quanto seria o adequado para poder classificar. Então, se você sente que está tudo bem, se você cuida de você numa proporção que faz bem para você, você vai se sentir bem. Uma coisa importante é cuidar de si nunca é demais, vamos colocar assim. Mas claro, né? A gente fica dividido entre as obrigações com os outros, trabalho, etc., e com a gente. Às vezes, o tempo que você passa com os outros, você acaba fazendo coisas que não são o que você gosta de verdade. E aí você faz para agradar os outros. É esse o seu caso? Daí, é importante separar tempo para você. O quanto você se sente satisfeita com o tempo que você separa para você. Deixa eu ler os comentários. A Ana Paula escreveu: me cuido, mas será que é o suficiente? Então, essa pergunta, vamos dizer, é importante que você pergunte para a sua parte emocional. O quanto você sente que é suficiente? Porque essa resposta não vem de fora. Essa resposta precisa vir de dentro. A Margarete escreveu: falta de tempo. Primeiro eu cuido de todos. Se sobrar tempo, cuido de mim. Então, Margarete, essa é a armadilha que as pessoas passam. Quando você cuidar de você também, é como se fosse assim. Será que as pessoas precisam de todo o seu tempo para cuidar delas? E se você separar um pouco do tempo para cuidar de você? O que impediria? As pessoas vão reclamar que você não está cuidando delas? Seria isso? A Paula escreveu: acho que falta de organização. Esse cuidar inclui o que exatamente? O que você sentir. Não tem. O cuidar de si, nesse sentido, como eu estou apresentando, é cuidar de si emocionalmente. É o quanto você sente que você tem tempo para você. Pode ser que, se não é claro o que seria cuidar de si, pode ser que esse tema ou é algo que você ainda não parou para pensar a respeito, ou pode ser que você já se cuide. Então, não tem uma resposta que venha de fora, mas a ideia dessa aula é você refletir sobre isso. O quanto você cuida de você emocionalmente. Quem cuida dos outros e só cuida de si quando sobra tempo, é provável que não está sentindo que está se cuidando bastante. E aí a pergunta é: o que impede você de separar tempo? Eu entendi que existem obrigações, existe a família, existe trabalho, existem as coisas para fazer. Mas o que impede você de separar um tempo para você? Então, falta de tempo. A Jaqueline escreveu: o que me impede é a necessidade de retribuir aos outros cuidados recebidos, com os pais, por exemplo. Entendi, você sente que precisa retribuir, né? Mas olha que interessante. Imagina que quando você cuida de você, você pode melhor cuidar dos outros. E se você olhar por esse ângulo? Porque às vezes, se você não está cuidando de você, a sua presença no cuidar dos outros não é tanto quanto poderia ser. Se você se permitir cuidar de você, você acaba levando mais presença, mais consciência para a relação. Faz sentido? Eu vou. Deixa eu propor mais uma coisa. Eu vou ler a Sandra escreveu: priorizar cuidado da família realmente. Isso. Porque quando eu apresento essa ideia de cuidar de si, eu não estou dizendo para parar de cuidar dos outros. O que eu estou propondo é: imagina que você. Bom, se você dorme 8 horas por dia, sobra 16 horas.
Quanto dessas 16 horas você separa para você? É claro, né, uma parte desse tempo vai estar voltada ao trabalho. Então, das 16, 8 a 10 horas, pode ser que esteja ligado ao trabalho. Aí sobra 6 horas. Essas 6 horas ficam só para cuidar dos outros? Não seria possível ter 1 hora só para você, por exemplo? É nesse sentido. É sobre criar tempo para você. Criar tempo para cuidar de si. Criar tempo para se ouvir também. Quando se fica no automático, fazendo coisas, resolvendo coisas o tempo todo, não sobra tempo para se ouvir. E aí eu vou falar daqui a pouco sobre o que gera isso. O que gera essa ocupação tão grande que impede você de se ouvir, de ouvir as suas emoções, de fazer coisas para você, fazer coisas que você gosta.